Olá, sejam bem-vindos a mais essa apresentação intitulada de Organização de Redes Regionais de Atenção à Saúde no Sistema Único. O objetivo dessa apresentação é nós falarmos da atual estrutura do Sistema Único de Saúde e as necessidades de saúde da nossa população. Em seguida, vamos falar da importância da implantação das redes de atenção à saúde na superação da excessiva descentralização e fragmentação do nosso sistema de saúde. Então, para isso, a gente vai falar de algumas portarias, alguns documentos editados pelo Ministério da Saúde, a portaria 4279 de 2010, que fala sobre a importância de se institucionalizar as redes de atenção à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde e identifica ali as características importantes e que são inerentes a essas redes de atenção à saúde. Depois de conhecer essa estrutura atual do SUS, a necessidade da população, bem como essa legislação editada pelo Ministério da Saúde, eu vou apresentar aqui os elementos que constituem as redes de atenção e a importância desses elementos na sua operacionalização. Elementos este que é a sua população, a estrutura operacional da RAS e os modelos de atenção à saúde. Então, vou apresentar aqui algumas ferramentas necessárias para essa adequada operacionalização das RAS. Bom, eu vou finalizar aqui a parte de vídeo, vamos ficar somente com o áudio, para que depois esse arquivo fique mais compactado e eu possa compartilhar esse documento de uma forma mais tranquila com vocês. Nesse primeiro slide, nós vamos tratar um pouco de como surgiu as redes de atenção à saúde. Então, uma primeira descrição completa que se tem na literatura sobre uma rede regionalizada foi apresentada no relatório de Dawson, que foi publicado em 1920 por uma solicitação do governo inglês, devido à necessidade de se mudar a forma de prestação de serviços depois da Primeira Grande Guerra Mundial. E a exigência do governo inglês era buscar formas de organizar a prestação dos serviços para uma determinada população que estivesse situada numa determinada região. Então, até hoje, a leitura desse relatório, ele surpreende de tão atual que ela pela sua abrangência e profundidade como foi descrita. Então, para cada território que fosse criado, os serviços a organização dos serviços teria que se dar para uma atenção integral à população. Aí começava por uma base formada por serviços domiciliares, esses serviços apoiados pelos centros de saúde primários, com exames de laboratórios e radiologia. Então, este seria a porta de entrada no sistema. Então, já vê lá, eles já falam de serviços domiciliares, que é o que hoje nós temos por meio da estratégia saúde da família. E tem nessa narrativa também que esses serviços domiciliares e os centros de saúde primário seria a porta de entrada do sistema, que iria empregar nessa porta de entrada, nessa atenção primária, os médicos clínicos generalistas. Esses centros primários estariam ligados a centros de saúde secundários, localizados nas cidades maiores, que deveriam ofertar, então, os serviços especializados. E que a localização desses serviços especializados deveria levar em conta a distribuição da população, com relação principalmente à quantidade, e a disponibilidade de transporte para que essa população pudesse se locomover desses municípios menores para os municípios maiores.
Os casos que não pudessem ser resolvidos nesse nível, então seriam encaminhados a um hospital de referência, aos quais os centros de atenção primária estariam vinculados. Então, a gente pode considerar que esse relatório foi o marco da ideia da atenção primária à saúde como uma forma de organização dos sistemas nacionais de saúde na Inglaterra, no qual reestruturou o modelo de saúde na Inglaterra em serviços organizados segundo os níveis de densidade e levando em consideração os custos. E as propostas desse documento, elas estão presentes na criação do Sistema Nacional de Saúde na Inglaterra. Para a organização das redes regionais de atenção à saúde, é necessário nós falarmos da estrutura atual do Sistema Único de Saúde e as necessidades de saúde da população. Então, os sistemas de atenção à saúde, eles são respostas sociais que são dadas, que são deliberadas de acordo com as necessidades de saúde de uma população. Então, para se discutir uma proposta de organização do Sistema Único de Saúde, deve-se começar pela análise das necessidades que se expressam na população. No caso da população brasileira, as necessidades, na atualidade, vêm se alterando em função de mudanças demográficas que são observadas no país, que apontam para o envelhecimento da nossa população. E também um aumento significativo das condições crônicas no perfil de morbimortalidade. Esse aumento das condições crônicas, eles são ocasionados pela maior presença das doenças crônico-degenerativas, que estão ligadas com o envelhecimento da população, mas também pelo aumento da sobrevida de pacientes portadores de outras patologias. Então, muitas doenças transmissíveis, infecto-contagiosas, a partir do momento que elas passam a ser controladas, elas se tornam o quê? Condições crônicas. E esse controle, ele foi viabilizado pelo próprio desenvolvimento científico e tecnológico que vem sendo incorporado no sistema de saúde. Só que, somada a toda essa questão, nós temos ainda uma agenda não concluída com as doenças infecto-contagiosas, os problemas de saúde reprodutiva, principalmente mortes maternas e óbitos infantis, que poderiam ser evitados, né? Então, por causas evitáveis. E nós temos também o crescimento das causas externas, principalmente o aumento ocasionado pela violência e os acidentes de trânsito. Tudo isso forma o que nós chamamos de tripla carga de doença. Essa tripla carga de doença, ela vem sendo respondida por um sistema de saúde ainda considerado fragmentado e voltado para as condições e eventos agudos. Então, o problema é que essas respostas sociais a essa situação de saúde, ela continua sendo feita por um sistema fragmentado de saúde que foi desenvolvido na metade do século passado, quando nós tivemos início por meio do INPS e depois do INAMPS, né? Que ainda é utilizado para o enfrentamento de eventos agudos. Então, é uma situação de saúde do século XXI que não pode ser respondida por um sistema de saúde do século XX. Então, há um consenso universal de que os sistemas fragmentados, eles fracassaram no manejo das condições crônicas e devem ser substituídos por sistemas integrados de atenção à saúde. A razão técnica para a crise dos sistemas de atenção à saúde, isso não só no Brasil, mas no mundo, consiste no enfrentamento das condições crônicas, que é a principal carga de doença, na mesma lógica das condições agudas, ou seja, por meio de tecnologias destinadas a responder os momentos de agudização das condições crônicas,
que geralmente são o quê? Auto-percebido pelas pessoas. E esse enfrentamento se dá por meio da atenção à demanda espontânea, então quando a pessoa percebe um problema de saúde, aí então ela procura o posto, é uma demanda espontânea, principalmente por meio das unidades básicas de saúde ou até mesmo hospitalar, quando ocorre uma agudização muito séria, e esses sistemas de saúde, essa forma de prestação, desconhece a necessidade imperiosa de uma atenção contínua nos momentos silenciosos das condições crônicas, quando elas insidiosamente e silenciosamente estão o quê? Evoluindo, principalmente quando não há um controle. Os resultados dessa forma de atenção das condições crônicas por meio de sistemas de atenção voltados para os eventos agudos, eles são dramáticos, né? Tanto do ponto de vista de não resolver os problemas, como também de gastos, e, não obstante, são muito valorizados esse modelo, né, de construção de hospitais, de compra de grandes equipamentos de densidade tecnológica altíssima, são muito valorizados pelos políticos, pelos gestores, pelos próprios profissionais de saúde que acham que a prestação de um serviço de alta complexidade é o que dá o status, e, logicamente, quem acaba sendo a grande vítima disso tudo é a população. Aqui nós vamos tratar a importância das redes de atenção à saúde na tentativa de superar a excessiva descentralização e a fragmentação dos sistemas de saúde. Então, para superar os problemas de capacidade dos municípios em oferecer ações e serviços de maior densidade tecnológica, tem se discutido a possibilidade de se estruturar, então, essas redes de atenção à saúde. Ou seja, a partir do momento que nós temos o princípio da descentralização, essa diretriz organizativa da descentralização, os municípios passam a ficar responsáveis pelo planejamento, execução, a oferta, a avaliação de todos os serviços de saúde. Mas nem todos os municípios, e isso também não tem cabimento, tem que ter um hospital, mas todas as pessoas que moram em determinados municípios têm que ter acesso aos hospitais, e isso tem que se dar de uma forma regionalizada. Então, para a operacionalização do Sistema Único de Saúde, são necessárias formas de organização que articulem os serviços existentes, considerando o princípio da regionalização, de modo que o processo de descentralização não sobrecarregue os municípios. Então, no Brasil, embora a concepção dessas redes de atenção vem sendo discutida há algum tempo, ela foi incorporada na legislação brasileira, ou seja, oficialmente ao Sistema Único de Saúde, somente em 2010, por meio da Portaria 4279, que estabeleceu as diretrizes para a organização das redes de atenção à saúde no âmbito do SUS. Nesse documento, né, nessa fala que as redes de atenção à saúde, a antiga concepção de hierarquia, ela é substituída pela estrutura poliárquica e o sistema passa a se organizar não mais de forma vertical, mas sim numa rede horizontal de atenção à saúde. Então, essa rede assume uma conformação, né, de uma rede horizontal de pontos de atenção com distintas densidades tecnológicas, que são os hospitais, que são os centros de especialidades e os seus sistemas de apoio, né, de diagnóstico e terapêutico, sem que haja uma ordem ou grau de importância entre eles. Ou seja, todos os pontos de atenção à rede são igualmente importantes para que se cumpram os objetivos da rede de atenção à saúde. E eles vão se diferenciar pelas densidades tecnológicas que
os caracterizam. Então, os sistemas de saúde, eles têm que se organizar, né, tendo a atenção primária como porta de entrada, mas de forma que o paciente possa ter acesso a atendimentos que vão exigir o quê? Uma maior densidade tecnológica e não uma maior complexidade. Então, nós não podemos dizer que os serviços hospitalares têm maior complexidade do que a atenção básica. Muito pelo contrário, como nós vamos ver mais adiante. Os sistemas fragmentados de atenção à saúde, que ainda, né, está presente, até porque a gente teve essa concepção de RAS somente incorporada na lei em 2010, ela ainda faz com que o nosso sistema de saúde esteja ainda muito fragmentado. E o que significa esses sistemas fragmentados? São aqueles que se organizam por meio de um conjunto de pontos de atenção, só que eles são isolados e incomunicados uns com os outros. E que, por consequência, eles são incapazes de prestar uma atenção contínua à população. Em geral, não há uma população adscrita de responsabilidade. E neles, a atenção primária, ela não se comunica de maneira fluida com a atenção secundária e esses dois níveis também não se articulam com a atenção terciária, nem com seus sistemas de apoio, diagnóstico e terapêutico, e muito menos havendo um sistema logístico para integrar esse sistema. Então, eles são classificados, né, como sistemas fragmentados de atenção e que ainda estão muito presentes em muitas localidades no nosso país. Ainda se tratando dos sistemas fragmentados de atenção à saúde, esse modelo funciona com uma visão de uma estrutura hierárquica, num formato de um triângulo, né, com uma hierarquia vertical, que é definida por níveis de complexidade crescentes, e com relação de ordem e graus de importância entre esses diferentes níveis, o que acaba caracterizando uma hierarquia. Então, nesse sistema fragmentado, se coloca o hospital como o maior nível de complexidade. Bom, nesse contexto é importante a gente chamar a atenção para diferenciar os termos de complexidade e densidade tecnológica. Na atenção primária à saúde, você tem maior complexidade porque se trabalha com mudanças de comportamento, estilo de vida, como o hábito de fumar, alimentação saudável, atividade física, aderir a um tratamento. E quando nós falamos de densidade tecnológica, que apresentam grande concentração de equipamentos e instrumentos médicos hospitalares, que é o que nós chamamos também de tecnologia dura. E isso é característico das atenções secundárias e terciárias, que possuem uma maior densidade tecnológica, entretanto, apresentam uma menor complexidade em relação à atenção primária. É importante destacar que muitos gestores e profissionais de saúde, do Sistema Único de Saúde, se fundamentam em um conceito de complexidade equivocado, ao estabelecer que a atenção primária à saúde é menos complexa do que os níveis secundário e terciário. Esse conceito distorcido de complexidade leva, consciente ou inconscientemente, uma desvalorização da atenção primária à saúde e uma sobrevalorização, seja material, seja simbólica, das práticas que exigem maior densidade tecnológica e que são exercidas nos níveis secundários e terciários do sistema de atenção à saúde. Então, é importante que a gente tenha esse entendimento, né, que a atenção primária
ela oferta um serviço de maior complexidade e menor densidade tecnológica. Então, por isso que nós temos ali uma estrutura poliárquica, porque todos os níveis de atenção, todos os pontos de atenção são igualmente importantes para que a gente consiga alcançar o objetivo da rede de atenção à saúde. Na atual forma, então, como está estruturado o Sistema Único de Saúde para o atendimento das necessidades da população, esses serviços, então, têm se mostrado mais preparados para o manejo clínico das condições agudas presentes do que para o manejo clínico das condições crônicas. É importante considerar que o atendimento das condições crônicas se constitui um processo bastante complexo e que envolve o desenvolvimento de práticas de autocuidado. Então, o paciente, o usuário, passa a também ter sua parcela de responsabilidade, abordagens multiprofissionais e a garantia da continuidade da assistência, que isso só vai ser possível, só vai poder ser obtido através de um sistema integrado. Então, a gente ainda tem como característica essa fragmentação do SUS que se dá de diferentes formas, mas principalmente uma fragilidade na articulação entre as instâncias gestoras do sistema, então há pouca interação ainda entre os diferentes secretários de saúde, as diferentes cidades, então falta essa articulação, desarticulação também entre os serviços de saúde, seja ele da atenção primária, seja ele da atenção secundária ou terciária, com os sistemas de diagnóstico e terapêutico e também uma desarticulação entre as práticas clínicas que são desenvolvidas por diferentes profissionais. Não há comunicação entre esses diferentes profissionais que estão atendendo a um mesmo paciente. Então, o grande desafio aí parece estar na construção de um sistema integrado que, considerando a capacidade de autonomia de gestão, a prestação dos serviços de cada município, consiga articular suas práticas num âmbito regional, visando o quê? Garantir uma atenção com integralidade. Nessa perspectiva é que entra, então, a estruturação das redes de atenção à saúde, que isso já vem ocorrendo em diversos países e até mesmo aqui dentro do Brasil em diversos municípios, que visa a consolidação de um sistema de saúde integrado, que favoreça o acesso com continuidade assistencial, a integralidade da atenção nos diferentes pontos e a utilização racional dos recursos existentes. E isso apresenta-se, então, como um caminho possível na estruturação das redes de atenção à saúde. A implantação desse modelo de redes regionais de atenção à saúde é um processo que vai exigir a cooperação solidária entre os municípios de uma determinada região de saúde e, lógico, a qualificação da atenção primária como a instância organizadora desse sistema e coordenadora do cuidado que vai ser ofertado nessa região de saúde. Esse conceito ele se encontra editado em diversos documentos do Ministério da Saúde, mas cabe destaque aqui para a Portaria 4279 de 2010. E nesta portaria, que institui as redes de atenção à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, é possível a gente observar 5 características que são importantes e inerentes à matriz conceitual das redes de atenção à saúde. Então, a primeira característica é
formar relações horizontais entre os diferentes pontos de atenção. Então, essa característica pressupõe que os pontos de atenção passem a ser entendidos como espaços onde são ofertados diferentes tipos de serviço. Entretanto, todos eles são igualmente importantes para que sejam cumpridos os objetivos da rede de atenção à saúde. Assim, para a lógica das RAS, um hospital ou uma unidade básica de saúde ou um centro de especialidades odontológicas são igualmente importantes na garantia da atenção à saúde do usuário, pois cada um deles cumpre papéis específicos para necessidades específicas. A segunda característica das redes de atenção à saúde é a atenção primária como o centro de comunicação. A lógica de organização do SUS em redes tem que se dar a partir da atenção primária à saúde. E ela tem o papel de ser a porta de entrada do usuário no sistema de saúde, ser responsável por coordenar o caminho desse usuário pelos outros pontos de atenção da rede, quando as suas necessidades de saúde não puderem ser atendidas, somente pelas ações e serviços da atenção primária à saúde, e manter o vínculo com estes usuários, dando continuidade de atenção. Então, oferecendo ações de promoção, de prevenção, consultas de rotina, mesmo que este usuário esteja recebendo os cuidados em outros pontos de atenção da rede. Uma outra característica da RAS é planejar e organizar as ações segundo as necessidades de saúde de uma população específica. Então, trabalha-se aqui com população adscrita, ou seja, as ações, serviços, a programação em saúde deve se basear no diagnóstico da população adscrita à equipe de saúde, considerando, lógico, os fatores e determinantes da saúde dessa população. Na prática, como nós falamos anteriormente, isso tem se traduzido sobre o fenômeno da tripla carga de doenças, mais precisamente com um foco maior que deve ser dado para as condições crônicas e as doenças transmissíveis de longo prazo, que a gente também as classifica como condições crônicas. A quarta característica das RAS é ofertar atenção contínua e integral. Então, serviços e sistemas integrados poderão, dessa forma, ser capazes de dar atenção integral aos usuários, na medida que, conseguindo solucionar aproximadamente aí 80% dos problemas de saúde que são demandados pela atenção primária à saúde, os outros 20% dos casos devem seguir um fluxo cuja a densidade tecnológica do tratamento vai aumentar a cada nível de atenção que se sucede. Mas ao final, a continuidade da atenção deve ser mantida pelas equipes de atenção primária à saúde. E, por fim, nós temos aí a quinta característica, que é o cuidado multiprofissional, onde se faz necessária uma equipe multiprofissional, porque os problemas de saúde muitas vezes são multicausais e bastante complexos. E isso muitas vezes vai necessitar de diferentes olhares profissionais para se dar o devido manejo. Depois de conhecer a estrutura do SUS e as necessidades de saúde da população, bem como a legislação que foi editada pelo Ministério da Saúde com referência às redes de atenção à saúde, principalmente tratando da necessidade de ser implementada, nós vamos apresentar aqui agora os elementos constitutivos dessa rede de atenção à saúde.
que são compostos pela população, a estrutura operacional e o modelo de atenção à saúde. O primeiro deles, que é a população, é, na verdade, a razão da existência das redes de atenção à saúde. É uma determinada população que é colocada sob responsabilidade sanitária e econômica de uma determinada rede de atenção à saúde. O segundo elemento constitutivo da RAS é a sua estrutura operacional. E ela é composta de 5 elementos: o centro de comunicação da atenção primária à saúde, os pontos de atenção secundários e terciários, os sistemas de apoio, que são compostos pelo apoio diagnóstico e terapêutico, o sistema de assistência farmacêutica, a teleassistência e os sistemas de informação propriamente ditos. O quarto elemento são os sistemas logísticos, que é composto pelo registro eletrônico em saúde, o sistema de acesso regulado à atenção, que são os agendamentos, e os sistemas de transporte em saúde. E, por fim, nós temos um sistema de governança dessa RAS, que vai fazer toda a gestão desses pontos. Então, nós podemos dizer que o centro de comunicação, os pontos de atenção secundários e terciários e os sistemas de apoio, eles compõem os nós da rede. E os sistemas logísticos, na verdade, vai fazer com que haja essa comunicação entre esses diferentes nós. Por fim, nós temos ainda os modelos de atenção. O modelo de atenção, que é o terceiro elemento constitutivo da RAS, diz respeito ao modo como são organizadas em uma determinada sociedade as ações de saúde para se enfrentar e resolver os problemas de saúde de uma determinada população. Então, aqui nós vamos trabalhar os elementos constitutivos de uma forma mais detalhada. O primeiro deles, então, é a população, que é o primeiro elemento da rede de atenção à saúde e, como eu disse anteriormente, é a sua razão de existir. É uma população que, colocada sob responsabilidade sanitária e econômica de uma determinada área de saúde. A população de responsabilidade da RAS, ela não é uma população dos censos demográficos, mas uma população que está cadastrada e vinculada a uma unidade de atenção primária à saúde, ou seja, ela deve estar adscrita. Essa população vive em territórios sanitários singulares, com características peculiares, organiza-se socialmente em famílias e é cadastrada e registrada por riscos sociais e sanitários. Então, a população total de responsabilidade de uma RAS deve ser totalmente conhecida, registrada em sistemas de informação, mas não basta só o conhecimento total da população. Ela deve estar segmentada, subdividida em subpopulações por fatores de risco e estratificada por esses fatores em relação às condições de saúde estabelecidas. O conhecimento da população de uma região de atenção à saúde envolve um processo complexo e que deve ser estruturado em vários momentos. O primeiro deles é o processo de territorialização, que seria um processo de reconhecimento do território. Pode ser visto como uma prática que possibilita o reconhecimento do ambiente, então, o ambiente geográfico, quais são o número de domicílios que vão ser cobertos, que estão nessa área de abrangência da unidade básica de saúde, quais são os espaços sociais existentes para o desenvolvimento de ações de saúde, o reconhecimento das condições de vida, de situação de saúde da população nesse determinado território, bem como o acesso dessa população a ações e serviços de saúde. Bom, em seguida, neste processo de reconhecimento da população, é feito então o cadastramento das famílias.
Esse cadastramento das famílias é realizado por meio de um cadastro individual e o cadastro domiciliar. No cadastro individual é feito para cada indivíduo daquela família e são levantadas informações a respeito do nível de escolaridade, se é criança, se frequenta a creche ou se frequenta a escola, ou se já é adulto, qual é o curso mais elevado que frequenta ou que frequentou, o tipo de ocupação, a situação no mercado de trabalho, se existem crianças no domicílio, com quem que ela fica, se é um adulto responsável, se fica com um adolescente, ou se fica sozinha, se fica na creche. E então, é uma série de informações. Além também de informações sobre condições e situações de saúde, então, de cada pessoa, se existe gestante naquela casa, informações relativas ao peso, se está abaixo do peso, o peso adequado, se está acima do peso, se é fumante, dependente de álcool, dependente ou abusa de outras drogas, se tem hipertensão, se tem diabetes, tem ou teve câncer, se teve infarto. Então, você levanta ali uma série de informações com relação aos indivíduos daquela família, se tem pessoas acamadas e assim por diante. E o cadastro domiciliar registra as características sociossanitárias dos domicílios. Se a situação do domicílio, se é próprio, alugado, arrendado, cedido, ou se é uma ocupação, esse domicílio, o acesso a ele é pavimentado, se é chão batido, no caso, o material que ele é construído, as paredes externas com alvenaria, tijolo, se é de madeira, taipa, a forma de abastecimento de água, se é água encanada, se é um carro-pipa, informações a respeito do escoamento do banheiro, o tratamento da água no domicílio, o destino do lixo. Então, essas são informações relacionadas ao cadastro domiciliar. Em seguida, então, é feita a classificação das famílias por riscos sociossanitários, principalmente através dessas informações que foram levantadas nas informações relativas ao cadastro familiar. Então, ali já é possível você identificar famílias por risco sociossanitário e grupos de famílias que seriam as áreas de risco social para que possa, então, direcionar mais ações de saúde a essas famílias que mais precisam, pondo aí, então, o princípio da equidade em ação. Bom, é importante depois você vincular as famílias às equipes de atenção primária, principalmente a distribuição dos agentes comunitários. Então, como é que vai ser feito? Quais domicílios são cobertos por determinado agente comunitário de saúde? Qual que é a sua área de atuação? Bom, a partir dessa distribuição dos agentes comunitários, a identificação das subpopulações ligados a fatores de riscos ao comportamento e estilo de vida, então os que são tabagistas, os que têm alimentação inadequada, a inatividade física, aqueles que têm excesso de peso, faz uso excessivo de álcool. Então, essas subpopulações devem ser identificadas para o direcionamento de ações preventivas, orientações, se trabalhar bastante com a questão da vigilância à saúde dessas pessoas. Também é importante fazer nessa área das redes de atenção à saúde a identificação das subpopulações já com condições de saúde, essas condições estratificadas por grau de risco, então aqueles indivíduos que apresentam fatores de risco biopsicológicos, como dislipidemia, hipertensão. Então é importante a gente já fazer
a identificação dessas pessoas ou aqueles que já têm também uma condição de saúde já estabelecida, como os diabéticos, aqueles que possuem doença coronária, tuberculose, asma e, por fim, a identificação de subpopulações com condições de saúde muito complexas. Então, essas etapas elas devem ser cumpridas e o conhecimento dessa população pode e deve ser feito por toda a equipe da atenção primária, elaborando os mapas de identificação desses riscos sociossanitários dessa população adscrita à unidade de saúde. E aqui, para a gente finalizar essa questão da população como um dos componentes da RAS, os mapas que são possíveis de ser construídos a partir das informações do cadastro domiciliar e do cadastro individual e, logicamente, das observações que são feitas e mais as entrevistas. Então, essas informações podem ser todas reunidas em um mapa onde é possível a gente identificar ali quais são os domicílios que têm diabéticos, que têm hipertenso, que têm crianças que nasceram de parto prematuro, onde há gestantes, pessoas com tuberculose, onde tem pessoas acamadas e também onde existem os espaços sociais onde é possível o desenvolvimento dessas ações. Então, a partir do momento que você tem esse mapa, que é feita por meio da territorialização e depois do cadastramento das famílias, levantando as informações individuais e das condições de domicílio, fica estabelecido, então, as áreas de atuação dos agentes comunitários de saúde. Então, cada agente comunitário de saúde fica responsável por uma área e ali, então, ele desenvolve as ações e vai acompanhando, bem como atualizando constantemente as informações. Então, esse aqui é só um exemplo que eu trouxe como fazendo, mostrando a estratificação da população em subpopulações de risco e por condições de saúde. Para auxiliar o trabalho da equipe de saúde da família, pode-se optar pela construção de mapas de atuação. Para elaborar o mapa de atuação, é importante que ele retrate uma representação gráfica proporcional e correspondente à realidade do território, ou seja, ele tem que ser um desenho embasado em imagens reais de quadra, loteamentos, identificação de praças, de terrenos, possibilitando que o agente comunitário e a equipe reconheçam a região em que vão atuar. Para auxiliar na elaboração do mapa de atuação, nós podemos usar uma ferramenta que é disponível gratuitamente, que é o Google Earth, que ele apresenta imagens por satélite dos espaços reais. Então, primeiramente, utilizando o Google Earth, a gente identifica o território da área da unidade de saúde e aí então é feita uma foto digital dessa imagem por meio de um print screen, como nós vemos aqui na figura 1, uma foto digital do território da unidade básica de saúde. Bom, essa imagem, depois vai ser trabalhada em um editor de fotos, como por exemplo o Photoshop. Então, a partir desta imagem, nós podemos identificar as delimitações dos territórios microáreas de cada um dos agentes comunitários que irão atuar e identificada essa área de abrangência e as áreas de atuação dos agentes comunitários, essa imagem, então, ela deve ser inserida e aberta em um editor de imagens, para que a gente possa digitalmente fazer a divisão dos territórios microáreas para construir esse mapa de atuação, como veremos a seguir. Em seguida, a partir da imagem que foi obtida com o Google Earth,
utilizando o editor de imagens, você adiciona uma camada transparente sobre essa imagem, na qual será possível desenhar digitalmente as ruas, lotes e digitar o nome dos endereços. Após esse procedimento, a foto por satélite que serviu de base para o desenho, ela é removida, restando apenas o desenho produzido do mapa, como mostra a figura 2. Com o território área desenhado digitalmente, os mapas de cada microárea de atuação dos agentes comunitários, eles podem ser impressos separadamente em um cartão A4 e entregue para os agentes comunitários de saúde correspondente a cada uma das áreas para que eles possam identificar locais de ocupação, comércio, terrenos vazios, os equipamentos sociais ali existentes, como creche, escolas, centros comunitários, lar para idosos, a existência de acidentes geográficos relevantes que possam dificultar o acesso às unidades de saúde, bem como fatores de riscos que atinjam um grande número de pessoas, e outros aspectos que julgar interessante destacar no mapa posteriormente. Todas as informações que são assinaladas pelos agentes comunitários de saúde, elas depois são transferidas para o mapa território da área de abrangência da unidade básica de saúde, juntamente com as informações do cadastro domiciliar e individual, que vão auxiliar na realização do diagnóstico local para o desenvolvimento das atividades de saúde. Então, a partir das informações do cadastro domiciliar e individual e conhecimento prévio dos profissionais de saúde da unidade a respeito das características epidemiológicas do território, deve ser elaborada uma legenda com as situações de saúde. Então, onde existem casos, pessoas, com domicílios com casos de tuberculose, de hanseníase, hipertensos ou doenças cardíacas, diabéticos, pessoas com condições de vida, como, por exemplo, gestante, crianças menores de 2 anos, pessoas acamadas e situações sociais relevantes, as famílias em risco social, para que possam ser identificadas no mapa por meio de símbolos ou cores, conforme a gente mostra aqui na figura 3. Então, a figura 3, um território área com legenda e localização das situações de saúde, condições de vida e situações sociais relevantes identificados nesse mapa por meio dos símbolos. Aqui eu busquei um exemplo disponível na internet, um mapa de uma unidade básica de saúde, onde é possível verificar colorações diferentes que são correspondentes às áreas, microáreas de atuação de cada agente comunitário, a identificação das ruas, a identificação de praças, de equipamentos sociais, de locais de esporte, identificação de cada um dos domicílios. Então, esse mapa ele acaba ajudando a equipe de saúde no planejamento das ações de saúde que devem ser desenvolvidas nessa área de abrangência da unidade básica de saúde. Então, nós vimos a população, que é o primeiro elemento constitutivo das RAS, e o segundo elemento constitutivo é a estrutura operacional, que é constituída, na verdade, pelos nós das redes e pelos mecanismos que se comunicam esses diferentes nós. Então, a estrutura operacional da RAS, ela se compõe de 5 componentes. O primeiro é o centro de comunicação, que é feito por meio da atenção primária à saúde. Nós temos os pontos de atenção à saúde secundários e terciários, os sistemas de apoio, por meio do apoio de diagnóstico e terapêutico, os sistemas de assistência farmacêutica, sistemas de teleassistência e os sistemas de informação. E ligando esses nós, que são
a atenção primária à saúde, os pontos de atenção secundária e terciários e os sistemas de apoio, nós temos os sistemas logísticos, que é composto pelo registro eletrônico em saúde, que hoje refere-se ao cartão SUS, o sistema de acesso regulado à atenção secundária e terciária, bem como, quando necessário, os sistemas de apoio diagnóstico e terapêutico. Então, esse sistema de acesso regulado é o agendamento, e os sistemas de transporte em saúde, que geralmente é o que leva os pacientes de municípios menores, aonde não há a oferta, pontos de atenção secundários e terciários, e acabam transportando esses pacientes, esses usuários, para municípios maiores, onde existem esses pontos de atenção. E organizando, fazendo toda a gestão, nós temos o sistema de governança da RAS. Então agora nós vamos detalhar cada um desses aspectos, desses 5 elementos que constituem a estrutura operacional. Nessa imagem aqui, permite então visualizar o que foi falado anteriormente. Então nós temos a atenção primária à saúde como centro de comunicação e os pontos de atenção de saúde de serviços secundários e terciários e os sistemas de apoio, sistema de apoio de diagnóstico e terapêutico, de assistência farmacêutica, os sistemas de informação. E interligando esses nós da rede, fazendo a conexão, nós temos então o sistema logístico, que isso então se dá por meio da regulação, que é o agendamento, e os sistemas de transporte para levar os usuários de um ponto a outro. A estrutura operacional da RAS, então, ela é composta por 5 componentes. O primeiro deles é o centro de comunicação. Então, a atenção primária à saúde tem um papel-chave na estruturação das redes, porque ela atua como a ordenadora e coordenadora dos fluxos e contrafluxos relativo aos cuidados. Ela é fundamental na constituição do sistema de saúde devido principalmente à sua proximidade com os indivíduos e com o seu cotidiano, além da sua grande capilaridade. Assim, esse componente deve desempenhar as ações de saúde, bem como fazer a ligação entre os demais pontos de atenção, de modo a garantir o quê? A integralidade e a continuidade da atenção à saúde dos usuários. Um exemplo, na rede cegonha. Então, uma gestante faz o acompanhamento pré-natal em uma unidade básica de saúde, e essa unidade básica de saúde, como ela é o centro de comunicação, tem como responsabilidade, além de fazer o acompanhamento à gestante, fazer a articulação com os serviços de apoio diagnóstico para a realização de exames necessários durante o período gestacional, a programação do parto na maternidade mais próxima da residência e fazer posteriormente o acompanhamento pós-parto, tanto da mãe quanto do bebê. Bom, o segundo elemento da estrutura operacional são os pontos de atenção à saúde secundários e terciários. Os pontos de atenção são de diferentes densidades tecnológicas e servem também de apoio aos serviços da atenção primária à saúde, com ações mais especializadas, seja ela em nível ambulatorial especializado ou em nível hospitalar. Esses pontos de atenção, eles se distribuem espacialmente, se diferenciando por suas respectivas densidades tecnológicas, sendo que os pontos de atenção terciária, que são mais densos tecnologicamente do que os pontos de atenção secundária,
tende a estar mais concentrados em municípios de maior porte. Contudo, lembrando que, na perspectiva das redes poliárquicas, não há entre esses pontos relação de principalidade ou de subordinação, já que todos os pontos são igualmente importantes para se atingir os objetivos comuns da rede de atenção à saúde. O terceiro componente da estrutura operacional da RAS é o sistema de apoio. O sistema de apoio são locais onde são prestados serviços de saúde comuns a todos os pontos de atenção. Então, tanto a atenção primária à saúde, como os serviços ambulatoriais especializados, como os hospitais, podem solicitar serviços desses sistemas de apoio. Esse sistema de apoio ele é constituído por 4 sistemas principais: o sistema de apoio diagnóstico e terapêutico, o sistema de assistência farmacêutica, os sistemas de informações em saúde e a teleassistência. O primeiro deles, o sistema de apoio diagnóstico e terapêutico, é uma modalidade de prestação de serviços que utiliza recursos físicos, como uso de raio-x, tomografia, ressonância magnética, terapias como endoscopia, hematologia, exames histopatológicos, com o objetivo de esclarecer diagnósticos ou realizar procedimentos terapêuticos específicos para pacientes. Geralmente, eles são organizados por um sistema informatizado que registra ali a disponibilidade, a oferta dos serviços para determinadas especialidades, e eles podem ser, esses serviços próprios, podem ser terceirizados ou contratados ao estabelecimento de saúde. O segundo elemento dos sistemas de apoio é os sistemas de assistência farmacêutica. A gente considera como um conjunto de ações voltadas à proteção e recuperação da saúde por meio da promoção do acesso gratuito a medicamentos e o seu uso de forma racional. Então, torna-se fundamental na rede de atenção à saúde o acesso da população aos medicamentos para se melhorar a qualidade do cuidado ofertado diretamente aos usuários do Sistema Único de Saúde. No Brasil, os medicamentos que estão disponíveis estão descritos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que é a RENAME. E cabe a cada município estabelecer a sua própria relação de medicamentos de acordo com as suas características epidemiológicas e necessidades da população. Um outro sistema de apoio que compõe a estrutura operacional são os sistemas de informação em saúde. Os sistemas de informação em saúde eles podem ser definidos como um conjunto de componentes interrelacionados, então são pessoas, computadores, o ambiente físico, os métodos organizados que coletam, processam, que armazenam e distribuem as informações que servem para apoiar o processo de tomada de decisão e auxiliar no controle da organização da prestação dos serviços de saúde. Então, os sistemas de informação em saúde, eles congregam um conjunto de dados, informações e conhecimentos que são utilizados na área de saúde para sustentar o planejamento, aperfeiçoar o processo de decisão dos múltiplos profissionais e gestores da área de saúde e facilitam, então, de uma certa forma, a governança das redes de atenção à saúde.
No Brasil, nós temos diversos sistemas de informação e aqueles que são oficiais do Ministério da Saúde foram implementados pelo Departamento de Informática do SUS, que é o DataSUS. Então, ele é ligado ao Ministério da Saúde e ele visa coletar essas informações, integrar os dados e facilitar a sua utilização por gestores e profissionais da saúde nos vários níveis de atenção. Então, entre os sistemas de informação, nós temos esses 5 principais aqui. O primeiro deles é o Sistema de Informação de Agravos e Notificação, que é o SINAM. É um sistema alimentado principalmente pela notificação e investigação de casos e agravos que constam numa lista de doenças de notificação nacional. Entre essas doenças estão a dengue, AIDS, hanseníase, malária, sarampo, HIV em gestantes, tuberculose, Zika vírus, febre amarelas, mas é facultado a estados e municípios também incluir outros problemas de saúde importantes na sua região. Então, esse é o primeiro sistema, que é o SINAM. O segundo sistema de informação gerenciado pelo Ministério da Saúde é o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos. Este é alimentado por meio da Declaração de Nascidos Vivos e reúne uma série de informações epidemiológicas relacionadas ao nascimento. E este é um sistema de informação muito importante para os gestores municipais, estaduais, para avaliar as políticas de vigilância e atenção à saúde materno-infantil. Bom, o terceiro sistema é o Sistema de Informação sobre Mortalidade, e este é alimentado pela Declaração de Óbitos e fornece informações nacionais sobre mortalidade. Então, a partir desse sistema, ele gera informações sobre quais são as maiores causas de mortalidade, como elas estão distribuídas no país. Então, também é um sistema de informação bastante interessante. O outro sistema de informação é relacionado às informações hospitalares do Sistema Único de Saúde, que tem a finalidade de registrar as internações hospitalares que vão ser financiadas pelo SUS. Então, também é um sistema bastante importante relacionado à morbidade. Então, a gente pode saber quais são as principais causas de internações hospitalares nos diversos estados e municípios, e este sistema ele é alimentado principalmente pelas autorizações de internação hospitalar. Bom, por fim, nós temos o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica, que é o SISAB, que substituiu o antigo SIAB, que era o Sistema de Informação da Atenção Básica, e este sistema ele é alimentado por informações da produção ambulatorial. Então, os atendimentos que foram relacionados, os procedimentos que foram prestados, as atividades coletivas que foram desenvolvidas, as visitas domiciliares, tudo está relacionado à atenção primária. E este é o principal sistema para o financiamento e adesão dos programas e estratégias da Política Nacional de Atenção Básica. Para finalizar o sistema de apoio que compõe a estrutura operacional da RAS, nós temos então a teleassistência. A teleassistência é um programa, é uma ação nacional que busca melhorar a qualidade do atendimento, principalmente da atenção básica no Sistema Único de Saúde. E o que ele faz? Ele integra o ensino e os serviços por meio de ferramentas tecnológicas, usando para isso os computadores, a internet, e oferece então condições de promover essa teleassistência. É importante dizer que esse programa ele se encontra avançado em muitos estados, a exemplo de Minas Gerais, mas em outros estados ele ainda continua de uma maneira muito incipiente.
O Telesaúde Brasil disponibiliza aos profissionais e trabalhadores da rede de atenção à saúde os seguintes serviços. O primeiro deles é a teleconsultoria, que é uma consulta realizada entre trabalhadores, entre profissionais da saúde, como se fosse uma segunda opinião. Também pode ser utilizado por gestores da área da saúde, com a finalidade, né, de esclarecer dúvidas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde, questões relativas ao trabalho. E essa consulta ela pode ser síncrona, realizadas por meios de chat ou videoconferência, ou assíncronas, por meio de mensagens offline. A segunda modalidade da teleassistência é o telediagnóstico, e este é um serviço também que utiliza das tecnologias de informação e comunicação que auxiliam você ter um apoio ao diagnóstico. Então, você tem um exame que você solicitou num outro ponto de apoio, o usuário voltou, tem um laudo e você gostaria de ter ali um apoio. Então, você envia esses exames para especialistas que vão fazer, né, esses profissionais especialistas nessa área, vão fazer uma análise desse exame e vão te dar um retorno, facilitando dessa forma a adoção de medidas terapêuticas mais pertinentes. O teleeducação também é uma modalidade do telesaúde em que oferece conferências, aulas, cursos e são ministrados também por meio de tecnologias de informação e comunicação. Então nós temos ali até a disponibilidade de cursos de especialização, cursos específicos, né, sobre o dia a dia do Sistema Único de Saúde para a melhoria do atendimento, protocolos para atendimento de gestantes, protocolo para atendimento de diabéticos, como melhorar, fazer um atendimento mais humanizado. Você tem ali uma série de cursos que são ofertados por meio do teleeducação. E por fim, nós temos o segundo opinião formativa, que é um conjunto de respostas que foram sistematizadas e concluídas com base em revisões bibliográficas, nas melhores evidências científicas e clínicas, mas essas respostas elas são originadas das perguntas da teleconsultoria, que foi a primeira modalidade que nós falamos. Então foi feita uma seleção a partir de critérios de relevância e pertinência, e daí então você já tem essas respostas prontas para diversas perguntas que foram então selecionadas, né, baseadas na teleconsultoria. Para ilustrar o que foi falado anteriormente, trago aqui alguns exemplos do Telesaúde Brasil, que disponibiliza aos profissionais de saúde, aos trabalhadores, principalmente os gestores das redes de atenção à saúde, os serviços de apoio. Então, aqui alguns exemplos, e nesse aqui cabe o destaque para o Núcleo Telesaúde Estadual do Paraná, que é organizado pela CESA. Então, como eu havia dito, alguns estados já estão mais avançados com relação a esse ponto de apoio, esse sistema de apoio, outros ainda mais incipientes, mas essa já é uma realidade e que, de uma certa forma, contribui de maneira significativa para o apoio dentro das estruturas da RAS. O quarto e último componente da estrutura operacional da RAS é o seu sistema logístico. Os sistemas logísticos, eles têm como finalidade oferecer soluções em saúde baseadas nas tecnologias de informação e sistemas de transportes,
voltadas para promover a eficaz integração e comunicação entre os diferentes pontos de atenção e sistemas de apoio. Os sistemas logísticos são divididos em 1. Identificação do usuário por meio do Cartão Nacional do SUS, que é um cartão onde armazena dados individuais sobre os usuários do Sistema Único de Saúde. O Registro Eletrônico em Saúde, que o Ministério da Saúde está tornando viável por meio do Prontuário Eletrônico em Saúde. O outro componente é o Sistema de Acesso Regulado, que significa a marcação de consultas, ou seja, um sistema que disponibilize informações em tempo real sobre a oferta de leitos, consultas e exames de média e alta densidade tecnológica, então permite agendar internações, por exemplo, e fechando esse sistema logístico, o sistema de transporte em saúde, que tem como objetivo garantir o deslocamento do paciente, usuário do Sistema Único de Saúde, para realização de seus exames e consultas fora do seu domicílio. Agora nós vamos então se aprofundar um pouco mais em cada um desses itens. O primeiro ponto para fortalecer esse sistema logístico foi a criação do Cartão Nacional do SUS. Então, todo cidadão brasileiro ou estrangeiro que mora no país pode obter esse Cartão Nacional de Saúde. Esse cartão ele vai armazenar os dados individuais sobre os usuários do Sistema Único de Saúde, como datas e locais onde esse usuário foi atendido, quais os serviços que foram prestados, por qual profissional e os procedimentos que foram realizados. Então, o objetivo do cartão é organizar e sistematizar dados sobre o atendimento prestado aos usuários. Por quê? Porque é através dele que é gerado um número nacional que vai identificar esse usuário e, logicamente, demonstrar o acesso à rede de atendimento. Então, com isso, o cartão vai facilitar a comunicação entre os diversos pontos de atenção à saúde. Então, por exemplo, uma equipe de saúde pode acompanhar os procedimentos feitos por uma pessoa usuária em qualquer ponto do país. Então, esta é a finalidade de o cidadão ter um número nacional de identificação que vai facilitar, então, o conhecimento de várias informações relacionadas ao acesso desse usuário ao Sistema Único de Saúde. O segundo ponto para se fortalecer o sistema logístico é a criação do registro eletrônico em saúde. O que seria esse registro eletrônico? Seria um repositório de informações que são constantemente processáveis sobre os cuidados em saúde que esse indivíduo está recebendo, e essas informações então são armazenadas e transmitidas de forma segura para todos os usuários que são autorizados a acessar essas informações de saúde, como, por exemplo, os médicos, os dentistas, os enfermeiros. Então, isso se deve ao fato de que hoje a assistência à saúde ela é prestada por diferentes profissionais e instituições de saúde, e que isso, então, vai se constituir uma fonte de informações sobre a pessoa e o seu estado de saúde. Com a evolução tecnológica, principalmente da internet, o Ministério da Saúde tornou viável o prontuário eletrônico do cidadão, chamado de PEC. O PEC do sistema ESUS na atenção básica, ele é o quê? Um software onde todas as informações clínicas do paciente ficam armazenadas, tendo como principal objetivo informatizar o fluxo de atendimento do cidadão
que é realizado pelos profissionais da saúde dentro do Sistema Único de Saúde. O PEC, esse prontuário, ele conta com um módulo do cidadão que está totalmente integrado ao Cartão Nacional de Saúde, o cartão SUS, que permite fazer atualizações desse cadastro, tanto para aqueles cidadãos que são atendidos eventualmente na unidade básica de saúde, como para aqueles cidadãos que são acompanhados pelos os profissionais de saúde. As informações também que foram obtidas pelo cadastramento das famílias, com relação às informações do cadastro domiciliar, o cadastro individual, também compõem as informações deste prontuário eletrônico do cidadão. E ainda com este PEC, é possível organizar a agenda dos profissionais da atenção básica, organizando e orientando o fluxo de atendimento de acordo com as demandas agendadas e também as espontâneas do cidadão, bem como fazer, então, o registro do seu atendimento de acordo com a necessidade do cidadão. Esse prontuário eletrônico, ele ainda conta com um odontograma digital integrado ao registro de atendimento que permite fazer o acompanhamento da saúde bucal dos cidadãos em qualquer ponto da rede de atenção básica. Possui também fichas para acompanhamento de gestantes, que pode ser acessado em qualquer unidade básica de saúde, e crianças até 5 anos de idade. Então, esse prontuário também possui uma integração com uma plataforma para que o profissional possa consultar a disponibilidade de medicamentos durante a realização de uma prescrição. O terceiro ponto para se fortalecer o sistema logístico dentro da estrutura operacional da RAS é a criação do Sistema de Acesso Regulado. A regulação do acesso à assistência ela consiste na ordenação dos fluxos de acesso às ações e serviços de saúde disponíveis, de modo a criar uma condição mais favorável à utilização dos recursos assistenciais disponíveis e promover dessa forma a transparência, a integralidade e a equidade no acesso às ações e serviços de saúde. Então, para isso, você precisa de um programa, de um software que deve funcionar por meio de navegadores que são instalados em computadores que estão conectados à internet, e a regulação assistencial ela deve ser organizada nos dois polos, tanto no polo de oferta como no polo que demanda por esses serviços de saúde. E somente quando isso ocorre é possível você chegar a uma regulação assistencial efetiva, eficiente, que permite disponibilizar informações em tempo real sobre a oferta de leitos, consultas e exames especializados disponíveis, fazer o agendamento de internações, fazer o atendimento eletivo para os pacientes. Então, por meio de um sistema de acesso regulado, é possível também você acompanhar de forma dinâmica a execução daqueles tetos que foram pactuados entre os estabelecimentos de saúde e os municípios. E para fechar esse sistema logístico, é importante que os municípios tenham um sistema de transporte em saúde. Esta já é uma ação criada há muito tempo, por meio de legislação emitida tanto pelo governo federal, estadual e municipal, e isto é previsto no planejamento regional integrado, nessa
disponibilidade de serviços dentro de uma região de saúde, para garantir a eficiência dessas redes, oferecer um sistema de transporte que tem como objetivo garantir o deslocamento do paciente, usuário do Sistema Único de Saúde, para a realização dos seus exames e consultas especializadas dentro e fora do seu município. Dentro, quando você tem um município de grande porte, então ele também pode fazer o agendamento desse paciente para que o meio de transporte leve esse paciente até os outros pontos de atenção. E para isso, logicamente, existem diversas modalidades de transporte, desde aqueles transportes que podem levar um grande número de pacientes por meio de micro-ônibus, até mesmo as ambulâncias, que além do motorista, o passageiro, há necessidade de ter um profissional da saúde, como um auxiliar técnico de enfermagem, para o acompanhamento desse paciente. Então, dessa forma, você fecha o sistema logístico, fazendo com que as pessoas possam acessar esses pontos de atenção secundários e terciários, bem como outros pontos de apoio para a realização de exames e de terapias. Para que se tenha um bom funcionamento, uma boa articulação dos elementos que compõem essa estrutura operacional das redes de atenção à saúde, há necessidade de um sistema de governança. Esses sistemas de governança são arranjos institucionais organizados que vão envolver diferentes atores, principalmente os seus secretários de saúde municipal, para que desenvolvam estratégias e procedimentos de forma a gerir compartilhadamente entre os municípios as relações entre o centro de comunicação da atenção primária, os pontos de atenção secundários e terciários, os sistemas de apoio e os sistemas logísticos. Isso tudo com vistas a maior obtenção de interdependência entre esses pontos, buscando melhores resultados sanitários, ou seja, para a saúde, a melhoria da saúde da sua população, a melhoria na prestação dos serviços da sua população e também buscando, então, melhores resultados econômicos. É importante a gente fazer uma diferenciação. A governança de uma rede de atenção à saúde, ela é diferente, por exemplo, da gerência dos pontos de atenção, da gerência dos sistemas de apoio, da gerência dos sistemas logísticos, já que, na verdade, ela deve governar a relação entre todos esses pontos, né? Da atenção primária, dos pontos de atenção secundários e terciários, dos sistemas de apoio, dos sistemas logísticos, de modo a articular todos esses pontos em função da missão, da visão e dos objetivos comuns às redes de atenção à saúde. O terceiro elemento constitutivo das RAS são os modelos de atenção à saúde. E aqui merece a gente aprofundar essa questão. O modelo de atenção à saúde diz respeito ao modo como são organizadas em uma sociedade as ações de saúde para se enfrentar e resolver os problemas de saúde de forma mais efetiva, eficiente e segura para uma coletividade. A forma do modelo de atenção à saúde e, consequentemente, a sua oferta de ações de saúde, elas estão fortemente influenciadas pela compreensão que o gestor tem do processo saúde-doença, dos recursos humanos, tecnológicos e científicos que estão disponíveis, a realidade epidemiológica e as políticas de saúde que estão vigentes naquele país. Então, considerando que existem no mundo
diversos modelos de atenção à saúde e que são calcados nas diferentes compreensões que se tem do processo saúde-doença, das diferentes realidades epidemiológicas, da existência de tecnologias disponíveis para se intervir na saúde, na doença e na escolha das políticas e éticas que priorizam os problemas que vão ser enfrentados. É importante a gente ressaltar aqui que não há um modelo certo ou errado, ou uma receita que, quando seguida corretamente, vai dar certo. O que a gente vê na literatura é que as várias alternativas de modelo de atenção estudados, a gente verifica um certo consenso, né? Uma uniformidade no que diz respeito à reformulação dos serviços de saúde. Então, eu vou tratar aqui algumas desses itens que são comuns a todos os modelos de uma certa forma mais exitosos. Então, o primeiro é a noção de território, que não deve ser compreendida apenas do ponto de vista geográfico, mas como um território-processo dinâmico, onde a sociedade vai se estruturar e reproduzir o seu modo de vida, a sua cultura e a sua história. O segundo item é a definição de problema de saúde, que é construída de uma maneira mais ampla do que a doença, por meio do que da identificação das causas e consequências das situações que interferem na saúde dessa população, fazendo com que seja também direcionado uma programação de ações de saúde e que essas ações sejam avaliadas com relação ao seu impacto sobre esses problemas que foram identificados. Um outro aspecto que é comum é com a percepção das desigualdades existentes, estas regionais, micro-regionais, é fundamental estabelecer estratégias de forma que sejam possível você orientar propostas mais equânimes, né? Fazer uma redistribuição dos recursos visando uma maior equidade. A reorganização das práticas de saúde deve também privilegiar uma abordagem interdisciplinar, então, não só interdisciplinar e multiprofissional, na qual ciências como a epidemiologia, as ciências sociais, as práticas clínicas, a educação em saúde, a política setorial, entre outros conhecimentos, eles vão se articular na compreensão da saúde e da doença e nos seus aspectos individuais e coletivos. Um outro aspecto também que é comum nos modelos de atenção é a ampliação da percepção dos trabalhadores sobre os usuários, compreendendo-os no seu aspecto também biológico e psíquico e social também, que deve resultar nesse conhecimento, né, de onde vem o paciente, qual é a sua estrutura social, qual é a sua rede que ele tem de apoio, e isso deve resultar no desenvolvimento de ações que articulam a promoção da saúde, a prevenção de agravos, a cura, a recuperação desses indivíduos e coletividades que estão doentes, e bem como também as ações de vigilância, né, de cuidado, de acompanhamento. Isso é o que nós chamamos, né, de uma integralidade na abordagem. Outro aspecto que vem sendo também apontado
é a revisão dos conceitos clássicos daquilo que nós falamos de hierarquização de serviços, né? Com base no que? No reconhecimento da complexidade que existe na atenção básica. Então, os atendimentos da atenção básica são de alta complexidade. Por quê? Porque envolve mudanças de hábitos, de adoção a tratamentos que foram prescritos. Então, isso é extremamente complexo, né? E o reconhecimento de que os problemas apresentados pela população requer para isso, então, uma abordagem multiprofissional e uma articulação em rede, que é o que nós chamamos a integralidade na rede dos serviços. Então, que eles possam ter outros pontos de apoio. A articulação do setor saúde, também com demais setores de governo, na formulação de políticas mais saudáveis para as cidades. Então, são ações intersetoriais. Então, o setor saúde trabalhando de forma conjunta com o setor educacional. Então, isso é visto, por exemplo, as escolas não vendem mais salgados fritos, ter uma cultura, talvez, de lanches com distribuição de frutas. Então, ter uma ação de uma forma intersetorial, envolvendo outros setores na articulação, na promoção da saúde. E, por fim, o que é comum a todos os modelos que são de forma mais exitosos, experiências exitosas, é a gestão democrática. Essa gestão democrática, ela tem em vista a construção de lugares, né, de espaços coletivos de gestão. Então, a população participando da gestão, apontando problemas na sua comunidade, ações que podem melhorar aqueles problemas, né? E isto tem sido apontado como uma alternativa, né, de fazer com que esses participantes contribuam e reconheçam a importância de um sistema público que é feito, né, que é desenvolvido exatamente para os seus usuários. Aqui nós vamos falar a respeito da organização de redes regionais de atenção à saúde bucal no Sistema Único de Saúde. O que eu tenho acompanhado ao longo desses anos, e que é muito importante a gente discutir isso na formação dessas redes de atenção à saúde, é que a atenção especializada ambulatorial foi potencializada por meio da criação dos centros de especialidades odontológicas e dos laboratórios regionais de prótese dentária. Se nós pegarmos antes da criação desses centros de especialidades odontológicas, ou seja, antes de 2004, dos 100% dos serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde, apenas 3,3% eram procedimentos odontológicos considerados especializados. E a prestação desses serviços, eles estavam ligados às instituições públicas de ensino, às universidades públicas. Então, a gente tem esse avanço na oferta de serviços especializados e isso vai contribuir futuramente na redução do edentulismo no Brasil, pelo fato de se manter agora um maior número, preservar um maior número de dentes na boca, a partir do momento que se tem a oferta desses serviços especializados. Por outro lado, a organização de serviços de atenção especializada hospitalar na área odontológica, ela ainda é muito incipiente.
a gente vê alguns avanços, mas também vê retrocessos, como é um caso que nós tivemos recentemente de um decreto presidencial fazendo com que não haja mais a obrigatoriedade do cirurgião dentista no ambiente hospitalar. Então, isso a gente considera retrocesso, né? Os avanços recentes que a gente tem com relação à oferta de procedimentos em nível hospitalar, com relação à obrigatoriedade da atenção ao câncer de boca nas unidades de assistência de alta complexidade e nos centros de assistência de alta complexidade, que é respectivamente o UNACOM e o CACOM, referentes então ao câncer de boca. Ainda há uma necessidade de assistência aos portadores de fissuras lábio-palatais, um maior número, né, de hospitais que trabalhem com essa assistência aos portadores de fissuras lábio-palatais, e o que a gente conclui sobre a rede de atenção à saúde bucal é que a Política Nacional de Saúde Bucal, o Brasil Sorridente, ele contribuiu de inúmeras formas para melhorar no acesso e na qualidade de atenção à saúde bucal, mas é claro que estas condições ainda elas estão muito longe das ideais, já que por muitas décadas a gente teve um descaso com a saúde bucal e isso não pode ser superado em poucos anos. Aqui eu deixo então as referências bibliográficas que consultei para a elaboração desse material e gostaria de agradecer a atenção de vocês. Muito obrigado.